Conversa política hoje com o presidente da Federação das Associações Comerciais do Paraná, Fernando Moraes. Ele está assumindo o segundo mandato à frente da federação e, obviamente, a gente estava trocando uma ideia antes de começar aqui, acaba sendo assediado, né, por causa da política também. Tudo bom, Fernando? Tudo bem, Cláudio. Queria cumprimentar os seus ouvintes, seus telespectadores. Sim, sim. É sempre um prazer falar com você. O maior blog do sul do mundo da Vila Recreio, você sabe disso. Maravilha. Porque não tem outro na Vila Recreio, então o meu é o maior, então não tem muito drama. Fernando, vamos aproveitar que a gente estava conversando com isso, que é uma conversa política também. Quando você recebe esses convites, né, de partidos para você ingressar no partido e disputar de repente uma candidatura a prefeito de Londrina, por exemplo, já que você é daqui, não assanha as lombrigas? Então, Cláudio, como eu até estava conversando com você antes, eu nunca tinha me imaginado como presidente de uma federação, como presidente da CIL, quando eu entrei no associativismo, né? Então isso foi acontecendo, foi entrando dentro do nosso trabalho, da nossa vida, o associativismo. E isso eu me identifiquei muito, gostei muito, mas só que isso aí concilia com o trabalho nosso, né? Então, hoje eu trabalho numa federação, trabalhava numa associação comercial e eu não tenho salário, eu sou um voluntário. Então é diferente da política. Política você tem que se dedicar 100% lá, porque você está sendo remunerado para isso e um dinheiro ainda que é um dinheiro público. Então você tem que mostrar o seu trabalho e se dedicar. E hoje eu não consigo fazer isso com o trabalho que eu exerço aqui na empresa, junto com um trabalho principalmente de executivo na prefeitura. Isso é muito complexo. Logicamente que numa federação você se envolve muito com políticos, com presidente de partidos, com o governo no geral. E a gente conversa muito sobre isso. E eu quero estar envolvido não comigo como prefeito ou participando, mas eu queria estar colaborando, eu quero estar junto para fazer um bom trabalho, principalmente aqui em Londrina, que eu sou daqui, então eu quero fazer esse trabalho, um trabalho que ajuda o coletivo. Mas te atrai esse mundo da política partidária, da política em função pública? Te atrai? Não, não me atrai. Eu, assim, gosto de estar me envolvendo, gosto de participar, dando a colaboração nossa como empresário e como federação, né, reivindicando o que é o melhor para nós, para a economia, que hoje uma federação, uma associação comercial, ela tem esse viés de ajudar os seus associados na economia para que ali se torne uma cidade, um estado pujante e, consequentemente, ajudar a população com tudo isso. Sim. E, por falar em política, você é presidente de uma federação que é muito forte, que é a FACEAP, né? E a gente tem notado já há algum tempo que sempre há uma movimentação e tal, mas a impressão que eu tenho é que uma das funções hoje dessas associações e federações e tal é também participar não da política partidária, mas de uma política econômica para o Estado. Vocês têm conseguido ter esse papel junto ao governo do Estado? Sim, inclusive a nossa federação faz parte do G7, né, que são as principais federações do Estado do Paraná, que envolve agro, transporte, o comércio, a indústria. Então, com isso, a gente tem muita força para conversar, para negociar com o Estado. É lógico que o Estado tem a sua necessidade também, e isso é sempre discutido com a gente. Algumas vitórias foram ganhas, né? Mas também tivemos muitas derrotas nessas conversas com o governo. Então, existe muito diálogo, muita conversa, mas a gente também tem perdido e tem ganhado também. Mas como eu falei, precisa ter esse envolvimento. A federação ela precisa estar
junto com o poder público para poder reivindicar o que é bom para o empresário. Até porque vocês representam, né, um número muito grande, não só de empresários, mas também de eleitores. Sim. Né? Vocês tiveram uma disputa recente aí com relação ao ICMS. Como é que foi? Então foi uma grande embate, né, no final do ano com o nosso modal aqui de ICMS. A gente tem uma justificativa do governo que foi perdido impostos na energia, na telefonia e também no combustível, né, que foi a queda que foi feita. Com isso perdeu a arrecadação e o governo ele está se preparando para não ficar com déficit. É isso que veio legado para nós. Logicamente que a gente não tem esse estudo tão profundo, mas a gente tem os históricos que a cada trimestre o governo vai lá, o presidente, o secretário da Fazenda, entregar o balanço e sempre está com superávit. Sempre está com superávit e sempre no próximo trimestre vai ter problema. Né? Então, era uma solicitação de um modal de 22%, a gente conseguiu diminuir, acabou ficando em 19%. Né? Então, a partir de março, o ICMS do Paraná passa a ser 19%. Uma grande preocupação nossa, como empresário e como paranaense, é que o Paraná ele vai perder competitividade. Você pega um estado vizinho nosso, Santa Catarina, lá o modal é 17%. Como foi um governador novo que entrou, ele não conseguiu fazer esse movimento. Vários governos fez esse movimento, porque eram reeleições, né? Então os governadores conseguiram fazer isso. Mas por isso, porque eles estão alegando que com o déficit desses três impostos que foram muito pesados, vai ter problemas nos estados. Então o Paraná está se resguardando com isso. A gente imagina que isso aí foi uma lei, não sei se volta ou não, né, do combustível. Se voltar, o governador já falou que volta o modal para 18 novamente. Então a gente está nessa expectativa. Porque, por exemplo, o ICMS do Paraná ele só cresceu nas últimas 3 décadas. Né? A população cresce, a indústria cresceu, o comércio cresceu, quer dizer, se arrecada muito mais. E o gasto nunca é compatível com o que se arrecada? É isso que foi um grande embate nosso. A gente estava lutando para que não aumentasse o ICMS e, por outro lado, o governo estava aumentando o número de secretários, aumentando a máquina pública. Então isso que também foi um desgaste muito grande nesse momento. É difícil. A tal da reeleição complica muito. O país não... Só para entender, enquanto que o governo queria aumentar o ICMS, o próprio governo aumentou brutalmente o número de secretarias de Estado e mais de 500 cargos comissionados. Quer dizer, é uma grana pretíssima. E mesmo assim, ele conseguiu fazer passar. Né? Sim, o governo hoje ele tem a maioria na Assembleia, então é complexo isso. Com certeza, tudo que ele for aprovar, ele vai conseguir, ele conseguiu novamente, ele está com a maioria na Assembleia. Então, mas é um governo de conversa, é um governo que ele entende muito o setor produtivo também, logicamente que tem as suas contas, tem as suas condições que tiveram que ter feito isso, né? O governo, o secretário de Fazenda tem uma força muito grande dentro do Estado. E aí eu vou fazer mais uma onda aqui, porque o governador é do PSD, teoricamente um partido de centro-direita, que prega naturalmente um Estado mais enxuto, né, e uma indústria mais forte, um comércio mais forte. Mas quando está no poder, parece um governo da esquerda, né? Enche o Estado de comissionados, cria cargos para todo quanto é lado. Não é muito incoerente isso? Cláudio, como eu estava te falando aqui, o grande problema que existe no Brasil é a reeleição. Você vai lembrar, no início desse governo do Estado do Paraná, ele fez uma reforma administrativa, diminuiu vários cargos. Etc. Agora teve a reeleição.
Você sabe que a reeleição é uma coisa louca, né? Quando houve a discussão pela implantação da reeleição, na minha cabeça eu pensava sempre assim, olha, e eu escrevo e vivo disso há tanto tempo, né? Olha, se o governo é bom, por que não dar uma chance, né, de ele poder se reeleger? Até então não havia reeleição. Mas na prática não é isso, né? Na prática o governo, ele entra, qualquer governador, ele entra já pensando na reeleição. E aí ele faz geralmente um mandato muito ruim, de uma forma geral, no primeiro mandato, porque ele não quer tomar medidas amargas por conta de uma tentativa de reeleição. Por outro lado, que é outra coisa absurda, quando termina o primeiro mandato e ele entra no segundo, geralmente já não tem mais energia para tocar de uma forma adequada o segundo. Quer dizer, na verdade, eu mudei realmente radicalmente de opinião sobre isso. Eu acho que pode-se, de repente, criar um mandato de 5 anos. Isso que eu ia comentar. Eu acho que devia esticar um pouco o mandato, talvez 5, 6 anos, e acabar com essa festa, né? Porque daí o problema é que às vezes eles tentam, por exemplo, fazer uma modificação para 6 e aí eles querem uma reeleição para 6, aí 12 anos é para acabar, né? Como você percebe a atuação das entidades em relação às suas regiões? Vou te dar um exemplo. Curiosamente, hoje, nós estamos conversando aqui numa segunda-feira de carnaval, estamos trabalhando, e eu estava conversando com o prefeito de Arapongas, o Sérgio Onofre, que é o presidente aqui da AMEPAR, também reeleito, e ele me disse o seguinte, que ele assume a culpa de a região norte do estado ter problemas de relacionamento com o governo, no sentido de trazer mais recursos para cá, mais infraestrutura e principalmente mais empresas de peso para cá. Ele acha que muita culpa dos políticos, né, dos deputados e dos prefeitos que não se mobilizam de acordo, mas também ele tem um fato, ele deu um exemplo, ele falou assim, olha, Cascavel queria fazer lá um contorno na região, uma obra aí de 400 e poucos milhões. É uma região que tem muitas cooperativas, então o empresariado já está habituado ao sistema cooperativo. Se uniram, bancaram o projeto, levaram para o governador já meteu a caneta. No norte do Paraná, a gente tem muita dificuldade de ter essa união empresarial das entidades também, para também se propor a fazer. Eu percebo muita garganta, não se ofendam, mas muita garganta nas horas das discussões, ideias até boas, que não se leva para frente. Então a gente não pode, de repente, também só culpar político, né? A gente está pecando nisso? Vamos falar assim, vou te dar uma situação em termos de federação. Hoje nós temos a nossa federação, embaixo da federação nós temos 12 coordenadorias e debaixo das coordenadorias nós temos 295 associações comerciais, com mais de 80 mil empresários que fazem parte do sistema. Então, cada coordenadoria que tem ali na sua região, ela se fortalece junto com outros grupos, e lá no Oeste é a principal coordenadoria nossa, é a mais forte, porque lá também existe cidades mais fortes. Sim. Existe Toledo, existe Cascavel, Foz do Iguaçu, que são cidades muito fortes e como você comentou, existe muitas cooperativas fortes. Lá existe o POD, não sei se você já ouviu falar, que é um grupo que daí junta todos nesse grupo. E com isso ele tem muita força na região, apesar de não ter uma força política muito forte como tem Maringá. Sim. Maringá hoje no interior é onde tem uma força política maior, tem um presidente de um partido nacional lá. Então Londrina e região aqui não tem uma força política grande, forte nacionalmente. Hoje está apontando um ou outro que vai ter força estadualmente, mas é muito frágil. E sempre quem tem que puxar, lógico, as entidades puxam muito, mas para ter uma conversa muito forte com o governo, tanto estadual, federal, tem que ser o político, tem que ser isso. Apesar que lá no Oeste
lá são as entidades que comandam, têm muito mais força para tudo isso. Então, aqui na região, você pega Londrina, ficou praticamente sem expressão dentro do governo do estado na questão de secretariados, né? Então, já Maringá não. Praticamente sem não, nenhum. Não, nós temos a procuradora nossa, a Letícia daqui, tem o Rafael Lamassa, que está na Compagás, então temos alguns, mas muito pouco, sem dúvida nenhuma. Não tivemos sorte. Tivemos agora o Thiago como presidente da CCJ, isso de extrema importância, então aqui para Londrina. Mas você pega daí outras, Maringá, que vamos citar um exemplo, é muito forte. Né? E isso, o interior todo perante a capital é muito fraco. Né? Tanto é que o ano passado, Cláudio, quando eu estava como presidente do SEBRAE, nós fizemos um trabalho muito forte com Londrina e Maringá para fazer um elo, iniciando pelo setor de inovação, que foi feito, trabalhou 6 meses nisso aí, foi lançado no final do ano e agora está retomando os trabalhos para fortalecer Londrina e Maringá, que são duas potências no estado todo, que quando estiver juntas vão ter muito mais força, mas hoje capital manda no Paraná. Como eu sempre brinco, né, a capital Curitiba, a capital de todos os curitibanos, né, porque fora ali a região metropolitana, o governo meio que ignora. Mas vamos falar da FACIAP. O que você pretende nesses 2 anos de mandato? O que você ainda não fez que você quer entregar nesses 2 anos? Assim, a gente quer continuar essa unificação. Eu vou falar um pouco do meu histórico na FACIAP. Nós tivemos 1 ano praticamente, pandemia, né? Saí da CIL aqui, entrei na FACIAP com pandemia. Então a gente teve depois uma retomada muito legal, que está sendo muito consistente, né? Então o que a gente quer dar essa continuidade, que é no fortalecimento das associações comerciais, a gente precisa ser mais unidos ainda, porque com certeza teremos mais força. Eu sempre falo que um empresário sozinho, sem estar numa entidade, ele é um contribuinte. Ele é um pagador de impostos. Ele, junto com todos, ele ganha força, ganha voz para reivindicar o que é melhor para o setor empresarial. Então a gente vai continuar esse trabalho dessa unificação, levar serviços para o nosso associado o melhor possível. A gente procura deixar financeiramente também as associações, a federação forte, porque se ela não tiver condições financeiras, ela não consegue entregar o institucional, ela não consegue ter força para o seu empresário. E federação, somente a federação junto com o G7, a gente tem muito trabalho nesse ano, no próximo ano. A gente tem aí uma construção que estava praticamente certa, mas só que com essa mudança do governo federal, a gente jogou praticamente tudo no lixo, que é a questão do pedágio. Né? O G7 ele foi muito atuante na construção, junto com a gente teve várias reuniões com o Tarcísio, com o governador, para alinhar isso, estava praticamente certo. Então isso vai ser um trabalho que a gente vai ter que retomar. Mas quer recomeçar do zero essa discussão? Tomara que não. Porque eu tenho percebido assim, o governo do Paraná já tinha mais ou menos um modelo na cabeça, né? Que foi realmente discutido e tal. E agora com o novo governo, o governo do PT, eu tenho notado assim, que há muitas ações dentro do PT, principalmente da oposição no Estado, querendo parar tudo e vamos refazer isso daí. Eu acho, que pé que isso está? Eu acho que vai ter ajustes políticos que precisam ser arrumados. Eu acho que está certo, tá? Já tem o formato, está feito, mas precisa uma construção política, afinar um pouco melhor ali, quem que vai levar glória ou não, para a gente dar continuidade nisso. E é essencial para nós. Você acha que é só a briga para ver quem vai sair na foto ou realmente tem alguma coisa para mudar? Os dois. Nos modelos que foram apresentados? Os dois. Mas só que a mudança não pode voltar no zero, ter audiência pública novamente. Vai ser um desgaste muito grande e hoje as nossas estradas já não suportam mais isso. A gente está
com desgaste muito grande, você vê a dificuldade que a gente tem ali na serra, já não consegue resolver. Então a gente precisa acelerar isso. Então isso vai ser um grande desafio para as entidades junto com o governo. Nós temos outras pautas de impostos aqui no Paraná. A gente tem muito ainda a substituição tributária, Sim. que hoje já os estados vizinhos nossos, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, praticamente tirou quase tudo. E o Paraná perde competitividade com isso, porque deixa o empresário sem fluxo de caixa, principalmente o do simples ali, os impostos dele ficam muito altos. Então é um desafio, a gente já está conversando isso, a gente está negociando. A gente tem em março agora, existe um imposto que está rolando aí faz 1 ano e meio já, chama FUNREP, que é um imposto de calamidade pública, que veio depois da pandemia esse imposto. Sim. E a gente está tentando derrubar ele, está tentando tirar ele definitivamente isso está bem na cesta básica, esse imposto. Sim. Então a gente tem muitos desafios que eu gostaria de tomar frente disso e conseguir entregar isso da melhor maneira possível. Bacana, muito bacana. Fernando, obrigado pela conversa, foi um prazer, sucesso lá na 2 anos de FACEAP. Eu sei que a briga é intensa, né, porque você acaba tendo que estar no meio de diversos interesses políticos, econômicos, de todo lado, né? Então é muito difícil conduzir. Na verdade, Cláudio, a gente é uma federação, uma associação apartidária, mas a gente está junto com o governo que está no momento. Sim. A gente se deu muito bem com o governo Bolsonaro, a gente teve várias reuniões com eles e andou. Agora está o PT, a gente vai trabalhar junto com eles. Sim. Né? A gente não vai ficar... lógico que se estiver errado a gente vai reclamar, se estiver certo a gente vai trabalhar junto. Então a federação faz esse papel, a gente está aí para trabalhar junto com o governo que está no momento. Valeu, Fernando, obrigado. Eu que agradeço. Bela entrevista. Até a próxima.